E no Aeronotícias de hoje: combustão em mala de passageiro durante voo de cruzeiro leva ao desvio de avião sobre o mar da China Oriental. Então aconteceu aí uma combustão, né? Se é que vocês me entendem. Vamos comentar sobre esse assunto aí, que é um assunto sério, né, pessoal? Empresa aérea saudita volta ao Brasil em novembro para a seleção de comandantes de Airbus A320. Mais uma empresa vindo buscar pilotos brasileiros das principais companhias aéreas do Brasil. E sindicato move ação contra a empresa aérea brasileira por questão relacionada à remuneração correta de comissários líderes. Qual é a empresa? O SNA, Sindicato Nacional dos Aeronautas, se reúne com a ANAC para reforçar a defesa dos direitos dos tripulantes das aeronaves, né, gente? Então, vamos comentar sobre isso aí, começando mais um Aeronotícias. Lembrando, se você gosta do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, comentar as notícias para a gente saber, para a gente ter uma interação mais aproximada com vocês, para a gente debater os assuntos, compartilhar com os amigos e deixar o seu like. Cada like que você deixa indica o nosso conteúdo para pelo menos mais 10 pessoas no YouTube. Muito obrigado aí pela colaboração e pela participação. Então vamos lá, pessoal. Então, ó, começando aí pelo sindicato, né? Então está movendo uma ação contra a empresa aérea brasileira, tenta adivinhar qual é, por questões relacionadas à remuneração correta dos comissários líderes. Então, pessoal, o Sindicato Nacional dos Aeronautas ingressou com uma ação na Justiça do Trabalho contra a Azul, requerendo que a empresa pague corretamente a remuneração dos comissários líderes. Segundo o sindicato, a empresa condiciona o pagamento diferenciado desses tripulantes ao desempenho da função em voos específicos, que reduz indevidamente os salários dos comissários, contrariando a legislação trabalhista. O que eu vejo aí, eu não tenho nada contra a Azul, tá, gente? Mas o que eu vejo constantemente é a Azul testando o sistema. Ela testa, ela faz e espera alguém reclamar, alguém pegar. Então parece que eles fazem uma prática, a impressão que dá é que essa prática é reiterada, né? Eles vão lá e fazem um wet lease que está esquisito, o sindicato tem que entrar na justiça também. O wet lease é você contratar uma empresa para fazer os seus voos, uma empresa estrangeira com tripulantes estrangeiros para fazer os seus voos. Então, se você é uma empresa brasileira, você tem que contratar tripulantes brasileiros. Isso está na lei. E não é em só uma lei, são em duas leis. Na lei do aeronauta e no Código Brasileiro de Aeronáutica. E aí, parece que eles vão testando, né? E reiteradamente vão descumprindo aí as normas. Então, ó, eu não sei se o SNA está correto, se não está, mas é toda semana, né, gente? O SNA argumenta que a função e a responsabilidade desses profissionais são permanentes, e óbvio, né? E que o pagamento correspondente deveria ser contínuo, independentemente da escala dos voos. Diante disso, o sindicato solicitou com caráter de urgência que a Azul se abstenha de vincular o pagamento dos comissários líderes. No caso, ele deve ser, não sei como é que chama na Azul, não sei se é o chefe de cabine, né? Ao exercício da função em determinados voos, passando a efetuar pagamento mensal correto a todos os tripulantes designados para a função. Então o chefe, ele é chefe, ele não está chefe, né? É igual o comandante é comandante. Tem voo que o comandante, às vezes tem dois comandantes. Pela lei, o comandante é um só, né? Que é o preposto da empresa. Mas às vezes no voo tem dois pilotos que têm digamos assim, a função, a qualificação de comandantes. Um voo internacional, por exemplo, um voo para a Europa, vão dois comandantes e um copiloto. Então, só que pela legislação é um comandante, é um preposto da empresa, o representante legal, que a gente costuma chamar de comandante master, né? Na legislação, o comandante é um só, né? E esse comandante é o preposto da companhia. O outro comandante deixa de ser comandante, então? Não, né? Não. É a mesma coisa o comissário. Às vezes entra no voo
Um outro comissário, por exemplo, a chave de voo é de um Airbus A320. Começa com um Airbus A320 que tem 4 comissários. Aí no meio da chave, uma chave de 5 dias, por exemplo, no terceiro dia da chave, porque tem troca de avião, você não voa no mesmo avião, você vive trocando de avião. Você troca num dia várias vezes de avião, inclusive. Eventualmente essa mesma equipe que começou a viagem vai voar durante a chave em um A321, que são 5 comissários. Vai entrar alguém a mais na equipe em algum aeroporto. Esse alguém pode ser um chefe de cabine também. E ele pode ser mais antigo que o chefe que está na tripulação. Aí ele assume a função de chefe. E o chefe que já estava na tripulação, ele vai fazer função de auxiliar, mas ele não deixa de ser chefe, né? Então acredito que seja esse o caso. Posso estar enganado, tá, gente? Mas é aquele testando o sistema, né? A gente está vendo isso no Brasil constantemente. E o problema é que as pessoas apoiam, né? A gente está vendo aí o teste do sistema em várias situações e as pessoas não... Se te interessar, ok. Se não te interessar, aí você vai e fala, né? Então, em caráter definitivo, a SNA pede que a Justiça declare ilegal a prática de condicionar o pagamento exclusivamente ao exercício pontual da função, reconhecendo o direito dos aeronautas selecionados, treinados e formalmente designados como chefe de cabine, né? Então, mais uma ação na justiça aí do sindicato, como eu sempre falo. Você que é aeronauta, você que está pensando em ser aeronauta, não se esqueça de se filiar ao Sindicato Nacional dos Aeronautas, porque olha aí quem vai defender você, ó. Não adianta ficar reclamando no cafezinho, nos corredores, chorando as pitangas. É o sindicato que vai te defender, né? Vale a pena se sindicalizar no caso, né? E o sindicato, ele se reuniu com a ANAC para reforçar a defesa dos direitos dos tripulantes. Então, realizou na quinta-feira, dia 13, na segunda-feira, dia 13, uma reunião com a presidência e a procuradoria da ANAC para discutir questões relativas ao RBAC 117 e as possíveis implicações trabalhistas decorrentes de eventuais alterações da norma, né? Então, durante o encontro, o sindicato defendeu que o RBAC 117 deve manter seu caráter essencialmente técnico, ressaltando que quaisquer mudanças que impactem as relações de trabalho precisam ser tratadas em fóruns adequados, como acordos coletivos de trabalho e convenções coletivas de trabalho. Foi enfatizada a importância da transparência no processo e da continuidade do diálogo entre a ANAC, as empresas aéreas e o sindicato, com compromisso de que o tema só será levado à deliberação da diretoria da agência após o término das tratativas entre todas as partes envolvidas. RBAC 117 é o que trata de fadiga, né? Então esse RBAC é importante, trata de fadiga, né? Da parte de fadiga, só que como a gente já estuda, já está no setor há mais de 30 anos, tá, pessoal? A gente quando viu a nova lei do aeronauta, e a nova lei do aeronauta ela colocou alguns condicionantes ali em relação à legislação infralegal, né? No caso, o RBAC é uma portaria. O RBAC ele não é uma lei. A lei do aeronauta, a lei 13475 é lei. Então eles deixaram em aberto para que um regulamento possa, digamos, legislar alguns temas, como, por exemplo, a variação dos limites de horas de voo, os limites de jornada, né? Então, na lei, para vocês terem uma ideia, a lei antiga era um tempo maior de limite. Aí na lei nova eles diminuíram o limite de jornada e o limite de voo. Todo mundo achou bonito. Nossa, que legal. Vai passar de 11 para 9 horas, por exemplo. Estou dando exemplo aqui, tá? Vai passar de 11 para 9 horas, então vou trabalhar menos. Só que na própria lei ele colocou lá, mas se tiver um estudo de fadiga
que justifique um limite maior, aí pode. Um exemplo, tá? Tô dando um exemplo a grosso modo para vocês entenderem. Aí surgiu o RBAC 117, que passou de 11, que era, para 12. Entenderam a pegadinha? Então, o que era para diminuir acabou aumentando, né? Então, eu estou falando a bem grosso modo, tá, gente? Os números, os limites que eu estou falando aqui não são estritamente os reais, mas só para vocês terem uma ideia, né? Então, o que o sindicato está tentando falar com a ANAC, ó, que estão usando o RBAC para flexibilizar a lei dentro de uma maneira que não é legal, que eu falo assim, não é interessante, né? Mas que teve uma pegadinha na mudança da lei, teve, né? Quando a gente viu esse artigo, a gente já bateu o olho e falou, aqui tem pegadinha. E tem outras pegadinhas também, né? Na mudança da lei do aeronauta, né? Enfim. Mas excelente iniciativa, né? Então foi acordado ainda que será solicitada uma nova agenda de reunião, desta vez com o diretor relator do tema, Luiz Ricardo Nascimento, para dar continuidade às discussões. Então, vamos torcer, né? Toda vez que você tiver alguma dúvida, não concordar com alguma coisa da ANAC, é importante que você se manifeste, né? Vai lá no Fala BR, não custa nada, escreve lá o que você pensa, eles vão te responder. A ANAC, ela tem essa função também, tá, gente? Bom, então uma ótima notícia aí, mais uma, né? A empresa aérea saudita Flyadil volta ao Brasil em novembro para a seleção de comandantes de Airbus A320. Olha aí, pessoal. Mais uma empresa estrangeira vindo buscar pilotos brasileiros, né? Então a empresa saudita Flyadil anunciou o retorno ao Brasil para realizar um novo processo seletivo destinado à contratação de comandantes de Airbus A320. As avaliações acontecerão entre os dias 5 e 11 de novembro de 2025, nas instalações da CAE, localizada em Guarulhos, São Paulo. A CAE é uma empresa multinacional de simuladores de voo, né? Que ela presta serviços de simulador de voo. Para quem não sabe, gente, o simulador de voo dos pilotos, né? Ele custa aí 20 milhões de dólares. Chega a custar 20 milhões de dólares, por exemplo. É muito caro. O pessoal pensa que é um videogame, né? Aquilo ali é um equipamento caríssimo. E as empresas são obrigadas a fazer esse treinamento. Tem periodicidade. Se o piloto vai para o simulador, que é um treinamento que está dentro do programa de treinamento aprovado pela empresa, e ele não passa naquele simulador, ele deixa de ser piloto, ele perde a sua habilitação, para vocês terem uma ideia, né? O piloto, a gente costuma dizer que aeronautas, pilotos e comissários, eles não são, eles estão. A validade da profissão deles é até o próximo cheque, né? É uma das únicas profissões que funciona desse jeito. Poderia ser assim outras, né? Mas, enfim. Então, os interessados em participar do recrutamento devem atender a uma série de requisitos rigorosos estabelecidos pela empresa. Entre eles, destaca-se a necessidade de possuir no mínimo 4.000 horas de voo, que para comandante isso daí é tranquilo, né? Só que é 4.000 horas de voo no tipo. Aí não, aí já não é tão tranquilo assim. É na aeronave, no Airbus A320. 4.000 horas totais para comandante é tranquilo. Agora, 4.000 horas no Airbus, aí já complica um pouquinho, né? Ou em turbojatos, ou aeronaves a jato. Quando ele fala turbojato, pode ser turbofan também, né? Com peso acima de 30 toneladas. Equipados com sistemas FMS ou FMC, EFIS ou Glass Cockpit. São aqueles painéis cheios de telas, né? Para ficar bem simples, né? FMC é um computador de gerenciamento de voo, que você faz o gerenciamento do seu voo através desse computador. O EFIS é o Electronic Flight Instrument System, né? O sistema eletrônico de instrumentos de voo. Ou Glass Cockpit é aquele cockpit que quando você olha ele desligado, você não vê nada, que é tudo um monte de tela desligada, né? Ele só
tem função quando está energizado, né? Diferente daqueles cockpits antigos cheios de reloginho, que mesmo ele desligado você sabia o que era o que ali, né? Onde estava cada coisa, né? Os novos não, são telas que ficam espalhadas ali, você só vai saber quando elas estão ligadas, né? É o tal do Glass Cockpit. Além disso, é exigido que o piloto tenha acumulado pelo menos 2.000 horas como piloto em comando, nessas mesmas condições. Então, aeronaves aí equipadas com FMC, EFIS, enfim. Outro pré-requisito fundamental é a licença de piloto de linha aérea válida e atual, emitida pela GACA, General Authority of Civil Aviation, da Arábia Saudita, ou por uma autoridade reconhecida pela ICAO. Então, aí, reconhecida pela ICAO, aí serve, né, a da ANAC, né? Os candidatos também precisam possuir qualificações atualizadas para operar o Airbus A320 ou o jato acima de 30 toneladas. Assim como jato de 30 toneladas é avião comercial. Aviões privados, particulares ou turbohélice dificilmente passa de 30 toneladas, né? Com exceção de turbohélices pesados, né? Por exemplo, o Hércules, por exemplo, é um turbohélice militar que tem versão civil, né? Mas um ATR, eu acho que o ATR ele não chega a 30 toneladas, né? Assim como o certificado médio de classe 1 emitido pelo GACA, né? Que o da ANAC também é a mesma coisa, é o CMA de primeira classe, o equivalente aceito pela IASA ou FAA. Quanto ao domínio do inglês, nível mínimo é o 4, ICAO 4, né? Imprescindível para operações internacionais, que é o nível operacional, vai até 6. A empresa ainda destaca que os candidatos não podem ter histórico de acidentes ou incidentes de voo e devem estar livres de antecedentes criminais, porque lá na Arábia Saudita, né, lá eles são bem rigorosos em relação a isso aí. A idade máxima é 58 anos. Estão pedindo comandante, né? Vou deixar o link. Se você está interessado ou conhece alguém que esteja interessado, vou deixar o link aqui na descrição. Se der algum problema no link, manda mensagem aí, manda faz um comentário que eu envio para você o link também, tá bom? Então, parabéns aí à empresa que está vindo ao Brasil, a Flyadil, e boa sorte aos candidatos, que sejam muito felizes no novo emprego, né? E que tenham sucesso aí, que sejam felizes no novo emprego, que consigam atingir os seus objetivos, né? E incêndio em mala de passageiro durante voo de cruzeiro. Isso aí rolou nas redes sociais aí. Eu vou deixar uma figura aqui em cima, tá, gente? Se der, eu coloco o vídeo aqui passando aqui. Tá passando aqui, tá? Vocês estão vendo aqui os bingos, um avião aqui. Então, vai sair aqui, vai entrar na minha frente, vai entrar ou atrás de mim, não sei. Vou ver o que eu vou fazer aí para mostrar para vocês essa ocorrência que causou o desvio de um avião sobre o mar da China Oriental. Um monte de gente filmando. Eu não gostei muito do que eu vi, tá? Eu achei que o procedimento foi muito demorado. O pessoal meio que menosprezou. A impressão que eu tive olhando de fora, sem nenhum envolvimento, tá, gente? Pelo que eu vi de fora, assim, foi que meio que o pessoal foi meio relapso, né? A galera tava ali meio que... parecia que era um fogo que não ia gerar nada na aeronave. O pessoal não tava muito preocupado, né? É a minha opinião, né? A minha impressão. Então, o Airbus A321 da Air China, que operava o voo de Hangzhou para Seul, precisou realizar um pouso de emergência no aeroporto de Xangai, né? Após o incêndio provocado por uma bateria de íon de lítio a bordo, mais uma, né? Isso aí logo pode escrever, tá? Isso aí logo vão proibir. O incidente ocorreu na manhã deste sábado, 18 de outubro, enquanto a aeronave voava a uma altitude de cruzeiro de no nível 330, 33 mil pés, né? Aproximadamente 220 km a leste de Xangai, sobre o mar da China Oriental.
Conforme relatos da empresa aérea, a bateria armazenada em um compartimento superior de bagagem, os bins ali, os gavetões, esses que vocês estão vendo aqui, ó, né? Então tava nesses aí. De um passageiro superaqueceu e entrou em combustão espontânea, gerando uma chama repentina. Que é o que acontece, né? A tripulação agiu rapidamente, não foi isso que eu vi, mas se não deu nada é porque deu certo, né? Então, parabéns aí aos tripulantes, mas o que eu vi eu não gostei. Posso estar enganado, ninguém precisa concordar comigo, mas eu não vi o que eu gostei nos vídeos que rolaram aí nas redes, né? Então a tripulação de cabine agiu rapidamente para extinguir o fogo e conter o dispositivo, seguindo os procedimentos de segurança estabelecidos para esse tipo de emergência. Diante da situação, os pilotos decidiram abortar o voo e realizaram corretamente, né? Voltaram para Xangai, onde o Airbus pousou sem maiores complicações. Não deu nada, não deu problema, depois de 40 minutos após a emergência. Não houve registro de feridos entre os passageiros e a tripulação. Nas redes sociais chinesas, alguns passageiros compartilharam vídeos e fotos do momento em que o fogo teve início, evidenciando o susto causado pelo incidente a bordo. Para minimizar o impacto da viagem, a empresa disponibilizou uma aeronave substituta que deu continuidade ao trajeto para Seul, com um atraso aproximado de 5 horas e 15 minutos. Até o momento, o avião envolvido no episódio permanece porque queimou lá dentro, né? Não é assim, não é como pastel que você vai lá e troca, faz outro, né? Tem que todo um monte de inspeção, esse avião vai ter que passar, enfim, onde aguarda inspeções e procedimentos adicionais, mas deu tudo certo, não houve nenhuma lesão. O pessoal pousou, 5 horas de atraso, isso aí não tem problema, né? O importante é a segurança. Aí eu fico imaginando se fosse no Brasil, né? O pessoal chegou atrasado, chegou com 5 horas aí além do que estava previsto, mas se fosse no Brasil, vocês acham que ia... Você acha que ia ter processo de danos morais, danos materiais? Ah, eu fiquei traumatizado que o avião pegou fogo, quase morri. O que vocês acham, né? A gente está indo por um caminho complicado, né, gente? Mas deu tudo certo. Então, o que vocês acharam? Vocês tiveram a mesma impressão que eu? Que a tripulação viu ali o fogo e parece que não deu muita importância, os próprios passageiros? Foi a impressão que eu tive, mas eu posso estar enganado, tá? Porque eu não vi todo o procedimento, toda a movimentação, todo o processo. Eu só vi ali o que está rolando aí nas redes, né? Então, de qualquer maneira, parabéns aí aos tripulantes envolvidos, conseguiram chegar com segurança, não teve nenhuma lesão, só o dano na aeronave e deu tudo certo, parabéns aí e vida que segue, né? Gente, o Aeronotícias fica por aqui, agradeço a todos aí pela companhia, um grande abraço, a gente se vê na próxima, valeu!